Vamos lá, a gente está décima linha mais ou menos de baixo para cima, Vemashchit Peates que não, a gente viu na Mishnah que uma das proibições também que tem Malkot, é um lav que tem proibição de Malkot, é alguém que ele se barbeia de maneira que ele corta completamente os pelos da barba. A gente vai ver na continuação com que tipo de utensílio, já apareceu na Mishnah, mas de qualquer jeito a gente vai tratar disso mais para frente. Tanabanan. Peat zkano, sov zkano. Veio sov zkano, shibolet zkano, certo? A Agmará está tentando apontar aqui exatamente aonde é considerado a ponta da barba, certo? A gente vai ver na continuação também que tem 5 pontos, mas é essa parte da parte de baixo da barba, isso daqui é considerado proibido de ser ashkatá, de ser completamente cortado. A gente falou na Mishnah que alguém que faz um corte para 5 mortos ou 5 cortes para um morto, em sinal de luto, em sinal de luto pelo falecido, ele transgrediu a proibição da Torá e tem Malkot 5 vezes. Tá no Rabanan, fala Braita. Vesarat. Está escrito no Pasuk Vesarat. Echol afilo sarat el beito shenafal v'asinato shetava bayam. Será que alguém que por tristeza, porque a casa dele caiu, ou o navio dele afundou, no mar ou algo do tipo, certo? Ele teve um prejuízo financeiro muito grande. Se ele faz um corte no corpo por causa disso, certo? Não em sinal de luto, em sinal de sofrimento, será que ele também transgrediu a proibição? Talomar la nefesh enochayav ela al amet bilvad. A proibição, desculpa, é só quando a pessoa faz isso em sinal de luto por alguém que faleceu, mas não em sinal de sofrimento, sabe? De forma geral, não deveria se machucar, a pessoa tem que tomar cuidado consigo mesmo, cuidar do corpo, mas se a pessoa fez isso, se machucou em sinal de sofrimento porque ele perdeu dinheiro, algo do tipo, não transgrediu essa proibição específica. O Minai la Meseret Hamesh Tritot al Metachat Sheu Chayav al Kol Echad Ve'echad, e da onde a gente sabe que alguém que se corta 5 vezes por um morto, da onde a gente sabe que tem 5 proibições, Telomar, Vesarat, a linguagem Vesarat no singular vem dizer Lechayev al kol srita ou srita, vem dizer que cada srita e srita, cada corte é proibido por si só. Rabi Yossi fala o seguinte, Minai la meseret srita achad al chamesh metim sheu chayav al kol achad ve'echad. Fala Rabi Yossi, da onde eu sei que alguém que faz um corte por 5 mortos, certo? Ele teve 5 parentes que faleceram e ele está de luto pelos 5, e em luto pelos 5 ele fez um corte, da onde eu sei que ele é chayav 5 vezes, porque são 5 falecidos, apesar de ser somente um corte. Então, la nefesh no singular vem dizer lechayev al kol nefesh ve nefesh, vem dizer que o corte feito para cada nefesh e nefesh, para cada pessoa e pessoa, é uma proibição por si só. Pergunta a Gemara, ve'afiktei lebeito shenafal ulesfinato shetava bayam. Pergunta a Gemara, espera aí. A gente aprendeu da palavra lanefesh que a proibição de se cortar é somente quando a pessoa se corta por um falecido e não quando a casa dele caiu ou o navio dele afundou. Nesses casos não tem proibição de srita. Então a palavra nefesh vem dizer que é somente para o morto e não para outros tipos de perdas, de prejuízos, o que seja. E agora está querendo dizer que a palavra nefesh vem dizer que alguém que se cortou um corte para 5 mortos é real para cada um e um, porque nefesh está no singular, para dizer que é real de cada nefesh nefesh. A gente já usou a palavra nefesh para dizer que é somente para o morto e não para outros tipos de sofrimento. Então não dá para usar a mesma palavra para dois limudim diferentes. Kassavar Rabi Yossi, fala Gemara, responde a Gemara o seguinte, Rabi Yossi ele sustenta o seguinte, Srita ugdida achati. Rabi Yossi entende que a proibição de srita, que está escrito no Passuco, e a proibição de lotit godedu, que também aparece no Passuco, certo? Tem duas linguagens diferentes, a linguagem de srita e a linguagem de gdidá, e Rabi Yossi entende que srita e gdidá é a mesma coisa. Os dois sinalizam, simbolizam cortes pelo falecimento de alguém. O ktivatam lamet, e com relação ao lotit godedu, está escrito lotit godedu alamet. Deixa eu ver se a gente acha o Passuco aqui na Gemara atrás. É... No Passuco, lotit godedu. Bom, não tem o passuco aqui, só voltar mais uma página. No passuco Lotit Godedu está escrito especificamente pelo morto, certo? Então já está escrito aqui. Lotit Godedu velot asimu korcha beinenechem lamet.
já tem um passuco que falou que a proibição é somente quando a pessoa faz isso por um falecido, por alguém que morreu e não pela casa. Então a palavra lamet que está escrito no passuco lotit godedu vem dizer que a proibição é somente quando você faz isso em luto por um falecido e não quando você perdeu dinheiro. E a palavra lanefesh que está escrito no passuco seguinte, no outro passuco, vem dizer que para cada nefesh você é hayav. Então, um corte por cinco pessoas são cinco proibições. Certo? Então, sritai gdidá é a mesma proibição. A gente tem em um passuco está escrito a palavra nefesh, no outro está escrito met. A palavra met vem dizer que somente quando é pelo morto, mas não quando a casa caiu, algo do tipo. E a palavra nefesh vem dizer que é real para cada nefesh e nefesh, certo? Então, assim, Rabi Yossi está resolvido. Meit veio, pergunta a Gemara, sritai gdidá achati. Sritá e Gdidá, sim, Lotesaret e Lotet Godedu, é a mesma coisa. Ela Sritá Bayad Gdidá Bekliu. A diferença entre Sritá e Gdidá, que a Torá usou duas linguagens, é com que tipo de utensílio se faz isso. Sritá é quando a pessoa se corta com a mão, Gdidá é quando a pessoa se corta usando algum objeto. Ou seja, Sritá e Gdidá não é a mesma coisa. É... Não, desculpa, eu pulei uma linha. Voltando, desculpa, voltei, pulei uma linha aqui. Amar Shmuel, Rabi Yossi respondeu, certo? Rabi Yossi falou que Sritag de dar uma coisa só, tem a palavra Lamet, tem a palavra Lanefesh, cada um ensina uma coisa diferente. Lamet vem dizer que é para o morto e não para a casa que caiu. Lanefesh que é Hayav para cada morto e morto. Amar Shmuel, Amesaret Bekli Hayav. Shmuel fala que alguém que faz um corte na mão com Kli, com objeto, certo? Um corte de luto na mão ou qualquer parte do corpo, em sinal de luto, ele é Hayav. Meiti veio perguntar a Gemara, Srita Gdida Achat, e ela achou Srita Bayad Gdida Bekli. Pergunta a Gemara para Shmuel, aí está escrito na Braita que Srita e Gdida, os dois são exatamente a mesma coisa. Só que Srita é com a mão e Gdida é com Kli, quando a pessoa faz isso com um objeto, certo? Então temos aqui uma pergunta para Shmuel, porque Shmuel falou que a Mesaret Bakli Chayav, ou seja, Srita é com Kli, e a gente vê aqui que Srita é Beyad e Gdida é com Kli. Responde a Gemara, o de Amar que Rabi Yossi. Shmuel segue a opinião de Rabi Yossi, que Srita e Gdida é a mesma coisa, então Srita e Gdida, os dois são com Yad ou com Kli, não faz diferença nenhuma. Por isso, essa Braita que falou que Srita é com a mão e Gdida é com Kli, ela segue outra opinião. Shmuel que falou Mesaret Bekli Chayav, que Sritá é com Kli, ele segue Rabi Yossi. Tana acabei de Rabi Yohanan, falou um Tana perante Rabi Yohanan, Almet, alguém que se cortou por um falecido, em sinal de luto, Ben Bayad Ben Bakli, Chayav. Tanto faz se ele fez isso com a mão, um corte com a mão ou com o Kli, ele é Chayav. Alavodat Kochavim, agora se a pessoa fez isso como algum tipo de Avodat Kochavim, certo? Algum tipo de idolatria, o serviço para alguma idolatria é se autoflagelar ou algo do tipo, Bayad Chayav é Klipatur. Se ele fez isso com a mão, ele é Hayav. Se ele fez isso com um Kli, ele é Patur. Pergunta a Gemara, veio Haktiv, Godedo que Mishpatam Becharavot Beramachim. Pergunta mais, espera aí, está escrito no Passuco o seguinte, aparece Sefer Melachim, Veikreu Bekol Gadol Godedo que Mishpatam Becharavot Beramachim At Shfach Dam Aleiem. O Tanakh conta que na época que o pessoal fazia Avodah Zarah para o Baal, era um tipo de idolatria, Eliyahu Navi fez um teste lá, falou para eles o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai subir em Ara Carmel, eu vou pegar uma vaca, vocês pegam uma vaca, cada um faz o seu corban e a gente vê qual corban vai ser aceito, qual corban vai cair um fogo do céu e queimar o corban. E os padres dessa idolatria chamada Baal, está escrito no Passuco que eles fizeram a vaca e eles começaram a se cortar como símbolo, como serviço para a idolatria, para ver se realmente vinha um fogo do céu e queimava o corban deles. E está escrito no Passuco, vai Godedu, que eles se cortaram, Becharavot Beramachim, com espadas e lanças. Ou seja, a idolatria, o serviço da idolatria era se cortar com objetos, com kelim, não com a mão. Rabi Yohanan falou que alguém que faz uma idolatria na qual ele se corta, se ele faz isso com a mão é Hayav, com um kli, com um objeto é patur. A gente vê que não, a gente vê que os Ovdei Abal, esses que serviam essa idolatria, eles se cortavam com um kli. Então, com o kli,
é proibido, e não o contrário. Ela é uma biad patur bekli hayav. Por isso a Gemara inverte realmente a linguagem de Rabbi Yochanan, que se alguém está servindo alguma idolatria, ele se cortou com a mão, é patur, porque não é o normal. Se ele se cortou com um kli, ele é hayav, ele transgrediu a proibição de fazer idolatria, porque esse é o comum. Vechayav alarosh. A gente falou que tem a proibição de cortar todo o cabelo em torno da cabeça, que os idólatras faziam isso. Machvi Rav Sheshet ben Pirkei Reishi. Rav Sheshet mostra aonde exatamente na cabeça vem a proibição, que é no lugar onde tem a conexão entre os ossos da parte da face, mais para baixo, e o osso da cabeça, certo? Que é mais ou menos aqui na altura da parte de cima da orelha, aonde se juntam os ossos. Esse é o lugar onde é proibido raspar, em sinal que os idólatras fazem isso. Vela zakan, shtai mikan vechan lemata. Na barba, a gente falou que tem 2 de cada lado e 1 no meio. São 5 lugares onde é proibido raspar completamente. Machvei Rav Sheshet ben Pirkei Dikna. Rav Sheshet, no shiur, ele apontou para todo mundo exatamente onde fica a proibição, que é onde ficam os ossos que conectam o maxilar também e no queixo. Esses são os 5 pontos onde tem a proibição de raspar com navalha, como a gente vai ver na continuação. Rav Lezer Omer im netalam vechulei. A gente viu na Mishnah que uma opinião dizia que se a pessoa raspou a barba inteira, ele fez 5 proibições, porque tem 5 pontos. E Rabbi Eliezer falou, olha, se foi de uma vez só, é uma proibição só. Se ele cortou um lugar, depois outro, depois outro, depois outro, então realmente é 5 proibições. Mas se ele se barbeou completamente de uma vez só, é tudo uma proibição só. Kassavar Hadlav é uma proibição só, dividida em 5 pontos. Mas se ele cortou, barbeou completamente tudo de uma vez só, é considerado apenas uma proibição. Vem no no Betar, na Mishnah a gente viu a discussão sobre quando é proibido. Uma opinião dizia que é proibido quando ele cortou isso somente, só se ele usou uma navalha para cortar tudo isso, e outra opinião disse que não. Se ele pegou um objeto, um clique, que serve para cortar, puxar cada pelo e pelo, também é proibido, certo? Mesmo que não é uma navalha, e a Gemara traz aqui uma braita que discorda não, tipo, traz a discussão. Tá, Rabanan. O peate zekanam lo igalecho. Legalech é barbear, certo? É quando você corta tudo de uma vez só. E a rola será que a palavra lo igalecho serve mesmo com tesoura? Então, se a pessoa cortou a barba com uma tesoura, por exemplo, foi cortando toda a barba com uma tesoura, será que é proibido? Tá no mar lotashchit. Está escrito no Passuca a linguagem de lotashchit. Leashchit é destruir completamente. E a tesoura não destrói completamente, sobra um pouco de pelo para fora. E lotashchit, por outro lado, se a gente vai seguir a palavra lotashchit, que é destruir completamente, quer dizer, cortar completamente a barba, e a rola im liktob melaketo hayav, será que se eu puxei de pelo em pelo com esses objetos, uma pinça ou algo do tipo, de pelinho em pelinho, que realmente tira o pelo completamente, isso daqui é lotashchit, é completamente destruir o pelo da barba, será que isso daqui vai ser hayav? Então, uma loigalecho. Está escrito um passuco, não, loigalecho, não pode barbear completamente. A Keitzad, então entende a primeira opinião, que é a primeira opinião da Mishnah. Giluach sheyesh bo ashchata, veomer, eis a Keitzad giluach sheyesh bo ashchata, veomer zetar. Ou seja, a primeira opinião entende o seguinte, está escrito loigalecho, está escrito lotashchit. Legalech é barbear, leashchit é arrancar completamente o pelo. São 2 linguagens diferentes que vêm dizer o seguinte, só é proibido se eu faço um giluach, um barbeio, certo? Se barbeia de uma vez só, algo que faz, não é pelo por pelo, algo que corta toda a barba de uma vez só, e ela também consegue destruir completamente a ponto de não sobrar nada, nenhum pelo para fora, ficar completamente liso. Quando eu consigo cumprir essas duas condições, quando eu uso quando eu uso como chama? Uma navalha, que a navalha ela corta tudo de uma vez só, e ela corta completamente a ponto de deixar totalmente liso. Por isso é proibido somente quando eu faço isso. Pergunta agora o seguinte, olha, Rabi Eliezer disse que se a pessoa arrancou de pelo em pelo com uma pinça ou algo do tipo, também é hayav. Pergunta agora o seguinte, o que Rabi Eliezer entende? Se ele aprende os 2 psukim juntos, que está escrito lo igalecho e lo tashchit, libaitar. Então precisa ser uma navalha. Se ele concorda com o limudo de estar na cama, da primeira opinião, que precisa ser barbeado
e deixar completamente liso, para ter as duas condições, é só se ele usar uma navalha. Então, por que Rabi Eliezer fala que se eu tirei de pelo em pelo com uma pinça, também é proibido? Se ele concorda com as duas condições, obrigatoriamente tem que ser uma navalha. E logamer gzerashavá, agora se ele não aprende as duas condições, não aprende de um para o outro, misparaim nami. Então, a priori, mesmo que eu cortei com uma tesoura, deveria ser proibido. Se ele diz que as duas condições não são necessárias, não precisa ser um corte total que destrói, que limpa completamente, então teria que ser uma navalha, pode ser uma coisa que cumpre cada uma das condições, então se eu me barbeei com uma tesoura, também deveria ser proibido, mesmo que eu não destrui completamente, porque uma condição é suficiente para ser proibido. Responde Agmará, Leolam Gamer Gzrashavá, Vekassavarana Megilu Achavdei. Fala, olha, a verdade é que ele realmente sim aprende a Gzerat Shavá. Ele sim aprende a conexão dos dois psukim. Só que ele entende que se a pessoa foi arrancando de pelinho em pelinho com uma pinça, isso também é chamado de giluach, também é chamado de barbear. Não é de uma vez só, não é muito rápido, mas também é chamado de barbear, a ponto de ser proibido, certo? Por isso, para ele, se cumpriu a condição de tirar completamente o pelo a ponto de deixar liso, mesmo que não seja igual uma navalha que você passa de uma vez só e arranca tudo, também é proibido. Vamos lá, próxima Mishnah. Fala pra gente a Mishnah o seguinte: a Kotev Ktovet Ka'aka, alguém que ele faz uma Ktovet Ka'aka é uma tatuagem. Alguém que ele fez uma tatuagem, Katav velo kiakea, kiakea velo katav, eno chayav ad shechtov veikakea. Para tatuagem ser proibido, tem que ter algo escrito, certo? Tem que ter o desenho escrito e tem que ser dentro da pele, certo? Ele tem que cortar a pele. Se ele só escreveu com uma caneta na pele, por exemplo, ou ele cortou a pele, mas não colocou tinta, então tem um corte, mas não tem tinta, não tem proibição. A proibição é só quando tem corte e tinta, certo? Tem que ter os dois lados. Beadó, é... Beadó, não, desculpa, aqui tem um concerto, é Bedió, com tinta, o Bekhol também era um tipo de tinta que eles usavam, o Bekhol da Varshoroshem. Ou seja, tem uma terceira condição, tem que ter um corte, tem que ser com tinta e tem que ser algo, um tipo de tinta que fica lá, que não vai sumir depois de um tempo. Então, se não tem um corte na pele, é só por cima da pele, como uma canetinha, ou se tem um corte, mas não tem tinta e a pele vai sarar e vai sumir, não tem proibição. רבי שמעון בן יהודה אומר, רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שיכתוב שם את השם, שנאמר, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. רבי שמעון בן יהודה, ele traz nome de Rabi Shimon, que a proibição como chama, de tatuagem é só quando, a priori a gente vai entender isso na Gemara, quando a pessoa escreve o nome de Hashem, o nome de Akadosh Baruch Hu, só aí é proibido. Ou seja, parece, pelo menos na Mishnah, por enquanto, só se a pessoa escreveu Yud Kei Vav Kei, o nome de Hashem, aí é proibido como tatuagem, porque no passuco está escrito, o Ktovet Kaka Lotit Nubachem, vocês não podem fazer uma tatuagem, Ani Hashem. O que é Ani Hashem? Eu sou Deus. Eu sou Deus em dizer qual tatuagem não pode usar o meu nome, certo? Então, aparentemente, a priori, a gente vê na Gemara que é um pouco diferente, mas a priori a Gemara entende que a opinião de Rabi Shimon é a opinião que só é proibido tatuagem, não é qualquer coisa que é proibido, só quando se escreve o nome de Hashem. Amarlei Ravacha Breiderava Leravashi, perguntou Ravacha Breiderava Leravashi, Achichtov Ani Hashem Mamash, perguntou Ravacha Breiderava para Ravashi se a intenção de Rabi Shimon é realmente falar isso, que a proibição de tatuagem é só quando a pessoa escreve Ani Hashem, ou seja, o passuco falou, o Ktovet Kaka Lotit Nubachem, vocês não podem fazer uma tatuagem, dois pontos, qual tatuagem vocês não podem fazer? Ani Hashem, não pode escrever no corpo Ani Hashem? Será que é isso que ele quis dizer? Amarlei Lo falou para ele, não é essa a intenção de Rabi Shimon na Mishnah, que detane Barcapara, como Barcapara falou, Shema Vodat Kohavim, a proibição de idolatria é só quando a pessoa faz uma tatuagem, de tatuagem, desculpa, a proibição de tatuagem é só quando a pessoa faz uma tatuagem na qual ele escreve o nome de alguma idolatria. Sheneemar, assim ele entende o pasuk, o Ktovet Kaka Lotit Nubachem, Ani Hashem velo acher. Não façam uma tatuagem no corpo de vocês, porque eu sou Deus e nenhuma outra idolatria. Não vão colocar o nome de uma idolatria no corpo de vocês, porque eu sou o único Deus. Ou seja, ele entende que a proibição de tatuagem é só quando a pessoa escreve o nome de algum tipo de idolatria. Amarav Malkia, fala Rav Malkia, Amarav Adabarahava.
em nome de Ravada Barahava. Asur lo le'adam sheiten efer makle al gabe makato mipnei sheniret kektovet kaka. Se a pessoa tem um machucado, e às vezes como parte de para curar, para melhor, para ajudar o machucado, eles colocavam cinza. Fala Ravada Barahava, fala Rav Malka em nome de Ravada Barahava, é proibido colocar cinzas no machucado como curativo, porque o machucado é um ferimento, certo? É um machucado na pele, e na hora que você coloca as cinzas, parece como se você estivesse fazendo uma tatuagem. Você está colocando algum tipo de produto dentro do machucado. Então é proibido fazer isso, sim? Então, se a pessoa tem um machucado, que é uma ferida que entra na pele, não pode colocar lá cinzas, porque isso daqui é como se fosse uma tatuagem. Amar Rav Nachman Beit Ravika, Far Rav Nachman Beit Ravika, Shafod, Shfachot Vegumot, Rav Malkio. Tem as sugiot, os temas, os dizeres ligados a Shafud. Shipud de... Como chama? Para fazer churrasco, um espeto. Shfachot e Gumot, são outras duas alachot diferentes. Essas três alachot, a alachá de Shipud, de Shfachot e de Gumot, quem falou elas foi alguém chamado Rav Malkio, com Vav no fim. Blurit, Efer Makle Ugvina, e as sugiot que falam sobre Blurit, sobre Efer Makle e sobre Gvina, que são três alachot diferentes, era Rav Malkia. Ou seja, Rav Nachman está falando para a gente o seguinte, olha, você quer saber quem falou qual? A gente tem dois rabinos com nomes parecidos, Rav Malkio e Rav Malkia. Então fala Rav Nachman, olha, quem falou cada um deles? Então, Shiput, Shfachot e Gumot é Rav Malkio, Blurit, Efer Maklei, Gvina é Rav Malkia. Certo? Que às vezes você vai encontrar uma opinião dele em outro lugar que é contraditória, você precisa saber exatamente o que ele falou, quem falou o quê, para saber se tem contradição ou se não. Rav Papa Amar, Rav Papa ele tem uma divisão diferente sobre quem falou o quê? Matniti no Matnita Rav Malkia, Shmateta Rav Malkio. Se está tratando de interpretações de Mishnayot, Matniti no Matnita, é Rav Malkia. Se for Shmatita, se é uma Shmuá, é uma Sugya que foi estudada, mas não é uma Mishnah, uma Braita, é Rav Malkio, certo? Ele diferenciou diferente, Vesimanech Matnita Malkita. A palavra Matnita termina com Aleph, lembra a gente da palavra Malkia, para saber que Matnita é Malkia. Mai Beinai, qual a diferença se da divisão de Rav Nachman e da divisão de Rav Papa, quem falou o quê? Ika Beinai e o Shfachot. A divisão diferente é o caso de Shfachot. De acordo com Rav Nachman, Rav Malkio falou sobre Shfachot, agora o din de Shfachot ele aparece numa braita. Então, de acordo com Rav Papa, quem falou o din de Shfachot foi Rav Malkio e não Rav Malkio, certo? Essa vai ser a única diferença na divisão da lista. Rav Bibi Barabai Kapid Afilo Arivta de Kusilta. Rav Bibi Barabai, mesmo quando ele tirava sangue, que é um buraquinho pequenininho, certo? Para tirar o sangue, mesmo nesse buraquinho pequenininho, ele não colocava cinza como tratamento, porque ele tomava cuidado mesmo com isso para não ter nenhum problema, nenhum risco de parecer uma tatuagem, certo? Então, não só ser um corte grande que poderia ser uma tatuagem, mesmo um corte pequenininho, um furinho pequeno que foi para tirar sangue, ele já não deixava colocar cinzas porque parece tatuagem. Ravashi Amar, Kol Makom Sheish Maká, Makato Mochiach Halav. Ravashi fala, se tem uma macá, se tem um machucado, tá vermelho em volta, ou algo do tipo, isso é claramente um machucado, não tem problema colocar, porque o machucado demonstra que não foi colocado aqui como cura, não foi colocado como tatuagem, foi colocado como tratamento, então é permitido. Vamos lá, mais uma Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Nazir she'ashotei yain kol hayom. Um Nazir, que ele não pode tomar vinho. E ele estava tomando vinho o dia inteiro, passou o dia inteiro tomando vinho, e não chayav elachad. Ele fez uma proibição, teve uma advertência, ele só tem um pacote de malcot. Amrulo altiste, mas se alguém falou para ele antes de cada vinho, antes de cada copo de vinho, certo? Antes de cada gole, ele falou: não toma, não toma, não toma, veio choté, chayav al kol achad ve'achad. Ele transgrediu uma proibição para cada advertência e advertência. Isso é válido também para outras proibições do Nazir. Ayami tamelemetim kolayom. O Nazir também não pode se impurificar para o morto. E ele estava andando no cemitério, encostando em mortos diferentes, e no chayav ve'achad, ele fez uma proibição só. Amrulo altitame, ve'umitame, chayav al kol achad ve'achad. Se falam para ele não se impurifica, e ele vai encostando de morto em morto, ele é real para cada
toque e toque, certo? Para cada vez que ele se impurificou de novo. Aí a megaler kolayom, o Nazir também não pode cortar o cabelo, ele estava cortando o cabelo, passou o dia inteiro cortando o cabelo e não fez uma proibição só. Amru lo al tegalech, mas se divertiram ele várias vezes. Não corta o cabelo, não corta o cabelo, não corta o cabelo, veio uma galera, ele continuou cortando o cabelo, ele é hayav para cada corte e corte. Outro caso, não a ver com Nazir, Ayalavush Bekilaim, alguém que estava vestindo kilaim, certo? Que é uma roupa que tem leilinho que é proibido de vestir. Kolayom, o dia inteiro ele vestiu essa roupa. E no Hayav Elahad, ele só fez uma transgressão, uma proibição. Amrulo al tilbash, falaram para ele, não veste kilaim, não veste kilaim. Veu pochet velovesh. E ele tira a roupa e põe a roupa, tira a roupa e põe a roupa, Hayav al kol achad ve'achad, ele Hayav para cada advertência, cada vez que ele pôs a roupa, foi uma advertência nova, certo? Mas se ele continuou com a roupa, já que ele está sendo passivo, ele não está transgredindo de novo, ele só vai ser Hayav se ele tirar a roupa e vestir a roupa novamente. Próxima, virando a música, fala Amud Bet, fala para a gente a Mishnah, Yesh choresh telem echad vechayav alav mishum shmona lavim. Existe uma situação na qual a pessoa pode estar arando uma coisa, uma fileira na terra, arando uma fileira na terra, ele vai estar fazendo 8 proibições de uma vez só. Qual caso? A Choresh Beshoro Vechamor, se ele está fazendo a Harishá, ele está arando a terra junto, colocando para puxar a máquina que ara a terra, ele colocou para puxar junto Shor e Hamor, um boi e um burro, e é uma proibição de Kilaim, você não pode colocar os dois para trabalharem juntos, Vemukdashim, e os dois são animais que têm Kedushá, eles são animais que pertencem ao Beit HaMikdash ou ao Kohen, então ele não poderia estar usando esses animais. Vekilaim Bakerem, ele está arando a terra, e na hora que ele está arando a terra, ele está misturando também, causando kilaim, ele está misturando dois tipos de frutas diferentes, certo? Na hora que ele está arando a terra, ele está semeando junto, e ele está mexendo sementes que são proibidas de serem semeadas juntas. O Bashvit é o ano da Shemitah, Yom Tov, e talvez é durante o Yom Tov, é um dia de Yom Tov que é proibido arar a terra, Kohen, Nazir, Beit Tumá, e ele é Kohen e Nazir, ele está arando a terra em um cemitério, certo? Que é mais uma proibição dele se impurificar, porque o Cohen não pode se impurificar e o Nazir não pode se impurificar. Então a gente encontra uma situação onde o mesmo cara vai estar fazendo 8 proibições de uma vez só. Fazer uma pausa rapidinho, desculpa. Certo, desculpa, voltando. Então, a primeira opinião falou que pode ser que se transgride 8 proibições de uma vez só. Hanania ben Hachinai Omer, Afalovesh Kilaim. Falou Hanania ben Hachinai, se o cara estiver vestindo Kilaim enquanto ele faz isso, tem mais uma proibição. Então, ele pode estar fazendo 9 proibições ao mesmo tempo. Amrulo, Eino Hashem, falou, olha, isso daqui não é a mesma coisa. Não é no ato de lachrosh, não é no ato de arar a terra que ele está fazendo a proibição. Ele está fazendo uma proibição externa de estar vestindo Kilaim, mas não tem nada a ver com a terra que está sendo arada. Então não dá para colocar isso na conta. Amarle, Mafanazir lo Hashem. Falou Hananiah ben Hachinai, o fato do cara ser nazir também não tem nada a ver. Se o cara está arando a terra na Shemitah, é Yom Tov, e o boi e o burro estão puxando, então tudo bem, isso tudo é parte do arar a terra, mas o fato dele ser nazir, ele está num cemitério, é um tipo de proibição que é de se impurificar, que não tem nada a ver com o arar da terra, tem a ver com o fato do lugar onde ele se encontra. Então, se você colocou esse na lista, você deveria colocar também o cara que está usando Kilaim na lista, ou seja, decide, se é o ato de arar a terra que causa proibição, então tira o nazir que está num cemitério, porque não tem a ver com o ato de arar, tem a ver com o lugar onde ele se encontra. Se você vai colocar você vai colocar o nazir se impurificando, então pode colocar também, se o cara estiver vestindo kilaim, certo? Por isso ele acha que sim, tem que colocar na lista. Amarav Bibi, Amarav Yossi, Poshet velovesh, lovesh mamash, ou afilo machnisu motzi beit yad, que ele shelou. Perguntou a Gamara o seguinte, a gente falou que se o cara está vestindo kilaim, alguém fala para ele, não pode vestir kilaim, não pode vestir kilaim, se ele tira e põe a roupa, ele transgrediu cada vez que ele tira e põe. Pergunta Rav Bibi, em nome de Rav Yossi, será que ele precisa tirar a roupa inteira? Ou se ele tirou a manga e pôs de novo a manga, já é suficiente para ser proibido.
Ravashi Omer, afilo lo shala kedei lifshot velilbosh chayav. Quando ele perguntou isso aparentemente para Ravacha Beid Ravika, e Ravacha Beid Ravika demonstrou colocar e tirar, certo? Ele fez uma demonstração de que só colocar e tirar, se não me engano é só a manga, deixa eu ver aqui, Rashi, rapidinho. Não, desculpa, a roupa inteira. Ravacha Breidravika, ele falou: olha, não, só quando tirou e pôs a roupa, certo? Na hora que ele fez a pergunta, em vez de responder diretamente, Ravacha Breidravika demonstrou. Ele falou: não, só quando você faz assim, você põe e tira a roupa inteira. Então ele demonstrou que só dessa maneira é proibido, mas se ele só pôs e tirou a manga, não fez proibição. E Ravashi discorda. Ravashi fala: Afilo lo sha'ala kedei lifshot velilbosh chayav. Ravashi fala, mesmo que ele não pôs e tirou a roupa, se ele ficou com a roupa o tempo suficiente de tirar a roupa e colocar de novo, cada tempo que tem a possibilidade de fazer isso é uma proibição. Então, se leva 1 minuto e meio para pôr e tirar a roupa, a cada 1 minuto e meio ele fez uma transgressão a mais. Então, vamos parar por aqui. Escolha.